Saudações a todos e todas. Eu venho por meio deste vídeo fazer uma série de respostas aos comentários do meu vídeo sobre a Venezuela. Creio que foi um vídeo bastante frutífero, porque muitas críticas apareceram. Obviamente críticas à direita, críticas nem um pouco fundadas, mas ainda assim críticas, comentários que valem a pena serem respondidos de alguma forma, porque permite que o vídeo ele seja até melhor desenvolvido. Né? Muita coisa eu deixei de lado propositalmente para que fosse respondido em um outro momento. Antes disso, um adendo. Eu não sou um estudioso frequente da Venezuela ou da América Latina. Eu, claro, não deixo de ler material sobre os países da Nuestra América. Sobre a Venezuela, não tanto, mas ainda assim já li livros, vi documentários, já fiz discussões internas e externas com camaradas. Então, eu tenho um pouco de contato com aquela realidade, por mais que não seja um contato pormenorizado, intelectual ou acadêmico. Eu pretendo sim ter algum dia, mas não é o caso agora. Tendo isso em vista, não vou dar aqui grandes detalhes sobre o funcionamento cotidiano da Venezuela. Eu posso falar um pouco sobre o funcionamento institucional, sobre alguns eventos marcantes que estão registrados em documentários, em livros, mas não muito sobre a realidade atual de maneira extremamente específica. Mas eu não vou precisar, porque os comentários eles não focam muito nessa questão, focam mais em xingamentos e críticas simplórias, então vamos começar pelo primeiro. O primeiro que eu vou colocar aí é um comentário já em espanhol, né, dando a entender que é um venezuelano que comentou, mas não tem como saber se é um venezuelano. Pode ser um brasileiro escrevendo em espanhol, ou pode ser qualquer hispanohablante de qualquer parte do mundo comentando no meu vídeo. Qualquer um. Né? Tá dizendo que o canal é uma vergonha e que existem pessoas imbecis no Brasil. De fato, existem pessoas imbecis no Brasil, mas eu não me considero uma pessoa imbecil. E isso aqui não está sendo colocado, mas isso é um fator importante. Por quê? Não é porque você é um venezuelano que você sabe da realidade do seu país mais do que outra pessoa que não é venezuelana. Por exemplo, vamos trazer para o caso brasileiro. Um brasilianista que estuda o Brasil a partir dos Estados Unidos, ele sabe mais sobre a história do Brasil do que um cidadão comum que não frequentou a escola com muita assiduidade, que não recicla seu conhecimento sobre a história do Brasil, que não reflete sobre a realidade brasileira. Estamos diferenciando um estudioso de um cidadão comum, que apenas reage ou sobrevive à realidade de seu país. Então, o fato de você ser um venezuelano não quer dizer que você conhece profundamente a história política do seu país, ou que necessariamente você vai saber mais, ou sempre saberá mais do que uma pessoa de fora. Porque aí não é uma questão de conhecimento apenas, é uma questão de posicionamento político. Um venezuelano pode ser um fascista, um social-democrata, um liberal. E, de acordo com o seu pensamento político, vai moldar o seu discurso a respeito do que é a Venezuela. Então, um comunista venezuelano vai ter um discurso parecido com um comunista brasileiro falando sobre a realidade venezuelana. Assim como um liberal, um social-democrata, um fascista, um conservador, um católico, um protestante e por aí vai. Ser de determinada nacionalidade não denota que você necessariamente é mais capacitado para falar sobre algum país do que outro, do que uma pessoa que estuda de fato. Né? Vamos deixar isso bem claro, né? É aquela velha história de que o brasileiro está querendo ensinar a alemães o que é a Alemanha nazista, o que foi a Alemanha nazista. Tipo, claro, a gente tem o direito de estudar mais sobre a Alemanha nazista do que os próprios alemães. Não são todos os alemães que têm uma pesquisa de doutorado sobre o que foi a Alemanha nazista. Um estudioso brasileiro vai saber mais do que um cidadão comum ou uma pessoa que não tem nada a ver com esses estudos alemão. Nacionalidade não diz tudo, né? Não diz quase nada às vezes. O seguinte comentário é uma pessoa pedindo para Deus abençoar os Estados Unidos da América e que mantenha um arsenal americano e israelense cheio, né? Ou seja, Deus vai suprir o arsenal estadunidense e israelense, e dizendo que o comunismo é uma desgraça. Né? Aí não tem muito o que comentar, né? Basicamente a pessoa desejando bem aos Estados Unidos, uma potência colonial e imperialista, famosa por perpetrar golpes de Estado e imposições políticas e econômicas desde o século XIX. E se a gente for antes ainda, desde o início da sua fundação enquanto nação,
já estava perpetrando uma série de violações contra os povos originários, sem falar da escravidão, né, que é uma violação em si. E dizer que o comunismo é uma desgraça, eu não vou responder aqui. Eu não acho que o comunismo é uma desgraça. Eu acho que o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já criou, como diria a nossa camarada Sofia Manzano, né? E que é a juventude do mundo, como diz a nossa gloriosa União da Juventude Comunista. E claro, o Estado de Israel nem merece ser citado aqui. É uma desgraça. Esse sim é uma desgraça que não vale a pena nem a gente focar muito. Depois eu vou fazer vídeos mais específicos do porquê comunismo, os problemas dos Estados Unidos e de Israel. Mas vamos seguir adiante, senão o vídeo fica imenso. O próximo fala que é muito fácil defender um ditador autoritário e opressor morando no Brasil. Se eu for morar na Venezuela, ou se eu for um refugiado, ou se eu falar com um refugiado, essas pessoas, no caso, eu vou chegar à conclusão de que o Nicolás Maduro é uma merda, e se eu falar com um refugiado, ele vai dizer para mim que o Nicolás Maduro é uma merda. Vê só, isso aí é uma coisa importante. Parece que a gente só pode defender alguma coisa que acontece em algum país se você tiver vontade de visitar ele. Se você tiver vontade de passar as férias nesse país. Então eu não posso defender um país que não seja turístico, eu não posso definir um país que não tenha uma economia extremamente estável do ponto de vista capitalista, eu não posso definir um país que não passe nos índices de democracia feitos pelo Ocidente. Não. Eu só posso defender um país que eu possa turistar. Isso é inadmissível. Quando eu falo da Venezuela, quando eu falo de Cuba, quando eu falo da Coreia do Norte, quando eu falo de aspectos positivos do Vietnã, ou até da China, que eu nem considero socialista, eu não estou dizendo que, ao pisar lá, 100% dos aspectos vão ser positivos. Aliás, eu não espero que nem 90% dos aspectos sejam positivos. Talvez 90% sejam deletérios e apenas 10% se salva. E eu estou focando nesses 10%. Quando eu estou dizendo que temos que ter solidariedade para com a Venezuela, isso não é porque, única e exclusivamente, ela tem um legado revolucionário. Também por isso. Mas se fosse um país governado por um social-democrata, mas que está incomodando o governo norte-americano, ainda assim deveríamos prestar solidariedade. Na verdade, o movimento terceiro-mundista e o movimento comunista prestavam solidariedade a países conservadores, com governos conservadores e monárquicos, porque a ideia central é de que cada país tem o direito de decidir autonomamente o que fazer com sua política. Dizer que a Venezuela está em crise, dizer que a Venezuela vive uma ditadura, não faz com que a gente deixe de prestar atenção na agressão. É uma agressão. Cite para mim exemplos de agressões militares que geraram consequências positivas. Transformaram o país num exemplo de democracia liberal. A Líbia não é um exemplo disso, o Afeganistão não é um exemplo disso, a Síria não é um exemplo disso. Boa parte dos países ali que passaram pela Primavera Árabe não é um exemplo, não são exemplos disso. Os países do leste europeu que passaram por guerras e intervenções da OTAN não são exemplos disso. Não são exemplos disso. E por que a Venezuela seria um exemplo disso? Ou a Bolívia, ou a Nicarágua, ou Cuba, ou qualquer outro país governado por um líder supostamente contra-hegemônico. Não estou defendendo aqui o Maduro, não estou defendendo aqui que não há desigualdade, não há pobreza. O problema é que o pessoal acha que isso nasceu com a Revolução Bolivariana. Mas eu vou chegar nisso um pouco mais à frente, que é o próximo comentário. Eu falei do legado revolucionário, aí essa pessoa disse que o legado revolucionário da Venezuela é ditadura, fome e narcotráfico. De novo, é como se o Chávez tivesse inventado essas coisas. Não existia nada disso. A Venezuela era um mar de tranquilidade, sendo que em 89 houve mobilizações contra o neoliberalismo, contra o aumento das passagens de ônibus. Em 92 houve a sublevação militar, né, liderada pelo Chávez, que era um movimento considerado golpista, mas que tinha um caráter libertador e emancipatório, tendo Simão Bolívar como o seu grande foco, né? E, enfim, isso é um debate sobre a questão de golpe e revolução nesse contexto específico, mas eu não vou entrar nesse debate agora. A questão é que essas três características citadas pela pessoa que está comentando não são exclusividade de processos de radicalização à esquerda. Tudo isso era e continua sendo muito comum na América Latina. Na verdade, é o oposto. São os governos de esquerda, com todas as suas contradições, toda a sua subserviência ao capitalismo, que realmente pretendem fazer algo em relação a isso. Como é que se combate a fome
privatizando a água, como é o caso que aconteceria na Bolívia no início dos anos 2000. Como é que você combate a ditadura, sendo que o governo Chávez estabeleceu uma nova constituição em que vários plebiscitos são realizados, ou seja, consultas populares, e que ele, o Chávez, não venceu nenhuma eleição com mais de 65%. Aliás, com mais de 60% dos votos. Ou seja, 40% das pessoas que viviam sob sua ditadura não votaram nele. Eu não estou limitando aqui democracia a voto, de jeito nenhum. Eu falo, na Venezuela tem muito mais do que isso. Por isso que eu acho que é um processo muito mais radical. Tem mobilização popular armada para se defender das agressões externas. Isso é muito importante, isso é muito, muito democrático, mas no sentido radical da palavra democracia. E claro, narcotráfico, quem é que azeita a máquina do narcotráfico? É o desemprego, é a desigualdade, é a falta de perspectiva. Se alguém combate desemprego, se alguém combate a fome, se alguém combate a falta de perspectiva e a desigualdade, então automaticamente está combatendo o narcotráfico, está impedindo que o exército de novos agentes do narcotráfico seja preenchido. Outro comentário é a questão do Vietnã. Esse comentário eu creio que não é um comentário mal intencionado, né? É um comentário que apenas constata de que realmente uma invasão à Venezuela pode gerar um novo Vietnã. E de fato, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que vai haver uma grande mobilização popular e durante muitos anos vai haver um combate feroz, ferrenho, contra a intervenção estrangeira. Como aconteceu no Vietnã, entre os anos 40 e os anos 70. O Vietnã passou aí 30 anos combatendo as potências estrangeiras até conseguir sua libertação nacional, até conseguir a efetivação de sua revolução. Isso é uma coisa que pode acontecer. Isso vai afetar necessariamente toda a América Latina, toda a América do Sul, especialmente. Temos que prestar atenção nisso e não corroborar com esses discursos fáceis no que tange a Venezuela. O Maduro ele errou e erra bastante, inclusive erra com a esquerda, que ele devia se apoiar, mas isso não quer dizer que a gente vai defender que tudo pode acontecer com ele porque ele não merece nossa solidariedade. Não é ele que merece nossa solidariedade, é o povo venezuelano que merece nossa solidariedade. E tem um comentário aqui rápido do Viva o Povo Bolivariano, né? Esse é um comentário elogioso aí ao processo revolucionário. E para finalizar, um comentário que eu já respondi via texto. A Venezuela precisa de bases militares da Rússia e da China. Bom, a gente não deve colocar nesses termos, né? Por mais que esses dois países eles estejam em contradição com o imperialismo estadunidense, eles também não são flor que se cheire na maior parte dos casos, né? Claro que a gente pode fazer uma diferenciação aqui de que a China ela tem certas formas diferentes de lidar no ponto de vista internacional e militar no que tange aos seus contatos com países da África, da Ásia. Eles não são tão exploratórios, eles não são tão impositórios, eles não controlam, por exemplo, o FMI, que de fato chantageia países há muito tempo. Então tem uma diferença. Mas mesmo assim, estamos falando de potências, potências essas que têm seus interesses econômicos, que têm suas empresas privadas que se alastram pelo mundo e fazendo coisas que empresas privadas fazem. Né? Qual é a preferência de uma empresa privada? É chegar num país com leis trabalhistas bastante débeis e se aproveitar das brechas para gastar o mínimo possível e lucrar o máximo possível. Então, assim, uma potência que trabalha dentro dos marcos do capitalismo, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, e em oposição, como é o caso dos Estados Unidos, não deve ser tratada como salvadora da pátria no sentido literal. Não precisaríamos nem estar colocando isso em questão. Um país não precisaria ter bases militares de outros países para se defender, para conseguir sobreviver às investidas dos adversários. Eu não concordo com isso. Claro que a Venezuela ela pode usar as contradições que existem no sistema imperialista atual para conseguir se manter melhor do que se ela estivesse sozinha ou apenas apoiada por poucos pequenos países. Ótimo. Use as contradições interimperialistas. Perfeito. Mas isso não quer dizer abrir mão da sua soberania para uma potência só porque esta respeita mais a sua soberania e identidade política do que outra.
Então, eu não colocarei nesses termos. Enfim, basicamente é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas foi necessário para responder todos os comentários. E façam mais comentários nesse vídeo, mas nesse caso vou responder por escrito mesmo. Caso haja necessidade, farei um outro vídeo resposta para complementar este. Agradeço pela audiência dos companheiros, camaradas e parceiros do canal. Até a próxima.